Acolhemos todos. Boa noite. Boa noite. Eu já no mês passado eu tomei um susto que eu me encontrei com o Papai Noel na rua, em novembro, e eu fiquei meio assustado. Eu falei, o que esse camarada está fazendo aqui já em novembro? Essa semana tinha um enxame de Papai Noel lá na vila. E no dia 1º, num dos supermercados da cidade, teria uma promoção, pelo menos a chegada do Papai Noel no supermercado. E os meus filhos gravaram isso. Num dos anúncios, eles pegaram que o Papai Noel ia chegar. E nós chegamos nesse supermercado no dia 1º. Quando nós chegamos lá, o Natan olha e fala, que dia que é hoje? Eu falei, dia 1º. Então nós vamos esperar o Papai Noel chegar. Eu falei, mas olha, ele não está ali não, o lugar dele está vazio. Achamos a cadeira do Papai Noel. Não, mas o moço falou que ele vai chegar, então acho que a gente podia esperar um pouquinho aqui, né? E aí, logicamente, a irmã, a Ana, achou que a ideia era muito boa. E 2 contra 1, e eu cortei um dobrado para chegar em casa, né? Você tem que comprar algumas coisinhas, né? Doce, e quase que a gente compra panetone para tentar ir embora para casa, gente. O Natal está batendo a porta das nossas casas, não porque Jesus está batendo a porta, mas porque algumas pessoas com algumas intenções não cristãs e não bíblicas fizeram do Natal o que é o Natal nos nossos dias. Mas, porém, eu queria fazer um convite e na verdade, uma propaganda aqui para vocês. No nosso período de acampamento de carnaval, a gente está preparando algo muito legal, com muito carinho para a vida da igreja. E eu queria realmente desafiar você a participar. Você que é membro dessa igreja, você que tem nos visitado, pastor, eu gostaria de estar no acampamento de carnaval com vocês. A gente tem a boa notícia, a gente já conhece o lugar, nós temos uma boa estrutura, um lugar muito bacana, pertinho daqui. O preço está congelado, é o mesmo preço do ano passado, gente. Então, tudo isso, o conselho trabalhando para que a igreja consiga realmente participar. Eu só queria dizer o seguinte, se você é alguém que se importa verdadeiramente com a sua família, você não vai deixar de ir neste acampamento. É o alerta que eu faço para você, membro dessa igreja. Se você se importar verdadeiramente com a sua família, você deve participar. Estamos preparando algo realmente voltado para a família. Diante de tudo aquilo que a gente tem visto por aí, gente, sobre o que estão fazendo da família, a gente percebeu, o conselho percebeu que nós precisamos trabalhar em prol da família, orientando as famílias, trabalhando com as famílias, e o período de carnaval é um período muito, muito propício a isso. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, que algumas pessoas conhecem, a gente vai começar a usar esse vídeo para divulgar o acampamento. Na verdade, vídeos em legenda, uma turma aí, um monte de americanos ali, e de outros países. Eles fazem uma pesquisa muito interessante. Eles chamam os casais, algumas pessoas chamaram alguns casais e fizeram a seguinte pergunta para os casais. Se vocês pudessem chamar alguém para jantar na sua casa, à mesa com vocês, qualquer pessoa famosa, importante, tenha já morrido ou não, alguém importante, quem vocês levariam, convidariam para jantar com vocês? Vamos lá, Larissa. If you could have dinner with anyone living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Oh. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. No, I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table.
Para aí, Larissa, agora. Consegue parar, Larissa? Para aí. Fizeram a mesma pergunta para os filhos desses casais. Ok? Vamos ouvir as respostas. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like a whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you guys like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get... Recado dado. Nós estamos tentando promover refeições espirituais para a família nesses dias de carnaval. Eu queria desafiar mesmo você. Olha só quem vem para o jantar. Amém? Então faça a sua inscrição, pode pegar o Nilber depois lá fora já, deixar o seu nome, nós temos vagas limitadas. E a gente vai seguir fazendo a divulgação aí agora. E agora até dia do carnaval. Gente, não deixa para a última hora não, que o Nilber passa um aperto terrível para fazer as compras, para ajustar tudo. Então, deixe o nome, por favor. Mas fica o alerta. Se você se preocupa com a sua família, eu sei que você não vai perder. Eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. De novo? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos orar? Obrigado, Deus, por estarmos neste lugar. Já te louvamos por isso nessa noite. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos neste lugar que é chamado de tua casa, lugar da tua habitação. Mas sabemos que tu és o Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, porque o Senhor optou por habitar no coração dos teus filhos e filhas. Por isso o Senhor está aqui neste lugar, preenchendo totalmente este lugar, preenchendo a nossa vida, movendo a adoração a Ti. Quando nós voltamos os nossos olhos para Ti, nós somos levados a adorarmos ao Senhor. Que o Teu amor nos constrange, a Tua graça nos completa em tudo aquilo que precisamos. E a Tua misericórdia nos permite irmos cada vez mais além para o Teu querer. Que tudo isso seja também, Deus, para a alegria dos Teus filhos, mas também redunde para a própria glória do Teu nome. Aqui estão os Teus filhos, os adoradores, para adorarmos a Ti. Fale um pouco mais ao nosso coração nesse instante, quando a Tua palavra mais uma vez foi lida. Traga do Teu Santo Espírito algo para as nossas vidas nessa noite. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nós queremos saudar os nossos queridos que nos assistem pela internet. Deus abençoe a sua vida ricamente. Esteja você aonde você estiver, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus
e que Ele possa falar poderosamente ao seu coração também, assim como esse é o desejo do meu coração para todos nós aqui nessa noite. Eu tenho alguns amigos, colegas, pastores, que quando, depois de algum tempo de ministério, entram no mês de dezembro meio que em crise, se perguntando o que vão pregar esse mês. Porque depois de algum tempo pregando sobre o Natal, com as narrativas sendo bem reduzidas, os capítulos iniciais, principalmente, de alguns textos, parece que falta assunto. O que mais pregar? Eles se perguntam. Eu tenho o privilégio de estar há 2 anos nessa igreja e ainda temos bastante assunto ainda para falarmos sobre o Natal. Esse que é um tempo realmente que move a vida das pessoas. Há realmente um espírito que invade a cidade, os corações, independentemente de crença, de religião, independentemente do que aconteça ou do que mova as pessoas. O Natal move, mexe com a vida ao nosso redor. Para nós cristãos, essa é a data fundamental da história, não o evento principal. O evento principal do cristianismo, você já sabe que é morte e ressurreição de Cristo. Esse é o evento central do cristianismo. Mas a data Natal é extremamente relevante porque marca o nascimento do nosso Salvador. No ano passado, um dos sermões que eu preguei, eu usei como texto o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, o versículo 1. As propostas dos evangelistas são muito diferentes. Mas Mateus nos dá aqui algumas informações muito preciosas a respeito de quem é Jesus. E por que essa ideia? A ideia de pensar na identidade de Jesus. Uma identidade que é confirmada desde o seu nascimento. Agora, por que isso é importante? Reafirmar essa identidade. Porque ao longo da história de Jesus, seja quaisquer um dos evangelhos, a identidade de Jesus é colocada à prova, em xeque. Tem sempre alguém duvidando de quem Jesus é. Se nós pegarmos o evangelho de Lucas, por exemplo, e fizermos uma pequena recapitulação desde os primeiros capítulos, ou talvez a partir do capítulo 3, nós vemos que isso é muito comum. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós vemos ou temos o relato do batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, assim que ele é batizado, ouve-se uma voz dos céus que diz, o quê? Esse é meu filho, amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o prazer. E logo seguindo, então, a história, no capítulo 4 do Evangelho, nós temos a tentação de Jesus. Então, logo na tentação, chega o diabo e faz o que com Jesus? Se você é realmente o Filho de Deus, faça isso. Olha que essas pedras se transformam em pão, se atira daqui do pináculo do templo, ou seja, prove que você é. O diabo não duvida de quem Jesus é, apenas quer que ele prove. Então, desde o início do Evangelho acontece isso. João Batista, que é o primo de Jesus, 6 meses mais velho, que com certeza conhecia toda a história, que quando nós lemos os capítulos iniciais dos evangelhos, nós vemos ali o anjo fala com Maria, fala com Isabel, que Isabel vai ter um filho e ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor, e o nome dele vai ser João, e é o João Batista que estará no deserto pregando, falando sobre Jesus, que vai batizar o próprio Jesus depois. Então eles se conhecem, são primos, conhecem a história. Será que as tias ou que as primas não contaram quem era cada um deles? Claro que contaram. Quando Jesus chega para ser batizado, João fala, eu não sou digno, nem de desatar as sandálias dos teus pés, você vem até mim para que eu batize você? Jesus fala, você vai me batizar. Um pouquinho para frente do Evangelho de Lucas, João manda alguns dos seus discípulos, João está preso, e João manda alguns de seus discípulos para perguntar o seguinte para Jesus: é você mesmo aquele que nós esperávamos? Ou nós poderíamos aguardar outro? O próprio João Batista, o próprio primo. Aí logo depois, um pouquinho mais para frente, nós vemos os discípulos. Jesus acalma a tempestade de uma maneira maravilhosa, fantástica. Eles ficam todos de boca aberta com o que Jesus tinha acabado de fazer. E o que os discípulos falam? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Isso sem dizer escribas e fariseus.
Esse a gente nem põe na conta. Porque justamente porque Jesus falou quem era, que eles colocaram ele na cruz. Por Jesus afirmar que era filho de Deus, e por Jesus falar que poderia perdoar pecados. Então esses duvidaram o tempo inteiro. Então a identidade de Jesus, ela é sempre questionada. Sempre. Tempo todo, todo momento na história de Jesus, tem alguém duvidando de quem é Jesus. Isso vocês viram ali, gente, a identidade, né, que me deram aí de Jesus, veio do estado do Espírito Santo. O departamento de marketing da igreja está sensacional. Muito bom. Muito bom. Eu também tinha reparado isso lá, eu falei, ninguém vai reparar, eu tenho certeza. A identidade, o que é identidade? A palavra identidade vem do latim identitas, ou identitas, que significa idêntico, vem de idem, de idêntico, ou seja, você pega a identidade, você vai receber um cheque, não é isso? Lá no banco, e aí a pessoa fala o quê? Identidade, documento, por favor. Pega a identidade, então, aquela coisa de cara crachá, para ver se é você mesmo, para você assinar, e ainda a assinatura tem que bater, coisa que para alguns como eu é muito difícil, não é? Não bate a assinatura, né? Você faz quantas vezes? Mas o que é a identidade? Olha só, é você mesmo. A identidade de Cristo, ela é sempre questionada, e que bom, que bom. Eu vou adiantar uma frase do último sermão. Jesus não negocia a sua identidade em momento algum. Então, pensando nisso, quando nós olhamos para este texto de Mateus, mas, poxa vida, o que esse texto tão curto, no primeiro versículo do Evangelho pode significar? Bom, se o Antigo Testamento se inicia com o livro de Gênesis, o Novo Testamento também inicia com o livro de Gênesis. Foi o que Mateus nos registrou, livro da genealogia. É um novo Gênesis, é um novo livro de Gênesis. Se o primeiro livro de Gênesis, da Bíblia, fala sobre o nascimento do primeiro Adão, o segundo livro de Gênesis, ou seja, o livro de Mateus, vai falar sobre o segundo Adão, sobre o verdadeiro Adão. Se no livro de Gênesis, no início da Bíblia, nós temos a formação de um povo, como esse povo surge, como esse povo se forma, no livro de Mateus nós temos como um novo povo, um novo Israel vai se formar. É nova Gênesis. É um livro da origem, de uma nova origem. É isso que Mateus quer ajustar para a gente. Agora, vamos falar a verdade. Quando alguém lê um texto para pregar, a genealogia, a gente pensa assim, o que vem aí? Vai ler tudo? Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó Judá e seus irmãos, Judá gerou Tamaia, Pérez. Não é possível que o pastor vai ler isso. Então, se ele vai ler, o que ele vai pregar sobre isso? Para que serve uma genealogia, gente? Para registro histórico, para comprovação histórica, que uma pessoa realmente viveu aquele tempo e fez essas coisas. Então tem esse registro histórico. Familiar, que é registro da família, né? Quem é parente de quem. Para afirmar a temporalidade da vida, ou seja, o que é isso? Se a gente olhar para essa genealogia, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no primeiro capítulo de Mateus. A gente olhando aí para este primeiro capítulo, e a gente vê, Abraão, ele viveu certo tempo, Isaac também certo tempo, pensando lá na frente, Jessé, Salomão, viveram épocas diferentes e tempo diferente, ou seja, gente com mais idade, gente com menos idade. O que isso significa? Que essa turma que viveu nos tempos bíblicos morreu, não eram eternos, e morreram por diversas situações, de diversas maneiras. Agora, ao mesmo tempo em que essa gente morre desse jeito, por catástrofes, por doenças, por calamidades, por tudo, toda maneira de se morrer, Deus vai sempre apresentando e colocando uma genealogia em andamento, ou seja, vem sempre alguém depois. A graça de Deus vai sustentando, vai renovando, vai fazendo com que a história siga e se prolongue. Ou seja, a morte no meio do povo de Deus. Viver em tempos diferentes. Não são eternos. Esses personagens não são eternos. E os leitores desse texto deveriam aprender isso. Mas é para também destacar a providência divina. Esse cuidado de Deus na história do seu povo sempre, cada vez.
e cada vez mais. Agora, se a gente começa a ler para falar sobre o livro da genealogia de Jesus, a questão aqui é essa: quando é que Jesus foi necessário? Por que Jesus tinha que vir nessa época? O versículo 17 do capítulo 1 diz assim: de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aí parece uma informação qualquer. Qual o significado dessa informação no final da genealogia? Bom, você sabe muito bem que na Bíblia o número 7 significa tempo suficiente. Falando em anos, um período de tempo completo, suficiente para que as coisas aconteçam. É por isso então que Deus, quando cria os céus e terra, registra-se que ele gasta quantos dias? 6. Mais um, está incluído o descanso, é importante. Esse período completo, é isso que significa, ou dessa maneira que o número 7 era usado nessa cultura. Quando Mateus mostra para a gente, ou registra para a gente, que são 3 gerações de 14 anos, ele está falando de 7 mais 7. Um período completo, ou seja, de Abraão até Davi, 2 períodos completos, 14 gerações. De novo, mais 14, outro período completo. O grande detalhe é que na segunda geração, ou na segunda parte, quando ele diz que desde Davi até o exílio da Babilônia, são 14 gerações, ele está informando que a dinastia morreu. Não tem mais rei em Israel. A família real está destruída. Israel está sem um rei. É para isso. Então que Mateus registra isso para a gente. Deus prepara a história para que Jesus viesse no momento completo da história de Israel, mas num momento de extrema importância. Israel tinha atingido os seus maiores índices de apostasia. A gente basta olhar a Bíblia desde o seu início. A gente lê no capítulo 6 de Gênesis, Deus dizendo: olha, eu não vou andar para sempre, meu espírito não vai agir para sempre no homem, porque ele é carnal. Capítulo 6 de Gênesis. Andando um pouquinho para frente, lá para Isaías, lá por volta do ano 470 a.C., Deus diz o que para o seu povo? Eu não suporto vocês, o culto que vocês prestam a mim. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As festas de vocês são abominação para mim. O cheiro da gordura que vocês apresentam é insuportável. 470 anos de Cristo. Quando chegamos em Cristo, então, Israel está completamente afastado de Deus. O grande detalhe para isso é que Israel não está afastado da religião. Israel continua cumprindo seus rituais, apresentando suas ofertas, o templo está funcionando, o templo está aberto, os sacerdotes estão nos seus turnos, mas Israel está longe de Deus. Israel só vive uma vida de ritualismo. Não é à toa que nós vemos João Batista no deserto. O sacerdote por direito, filho de Zacarias, deveria estar no templo. Ele tinha que estar no templo. Por direito, ele tem o direito disso, mas ele não está no templo. Ele está no deserto. Ele se veste de pelos de animais, come gafanhoto e mel silvestre, como uma marca de protesto, ou seja, para ele não se vestir como os sacerdotes do templo, nem para ele comer a comida que eles comem lá no templo. O sacerdote é o representante de Deus entre o povo. Ele é parte extremamente importante do processo. Ele representa Deus no meio do povo. Ou seja, onde o sacerdote está, ali tem o mover de Deus, ali tem a presença de Deus. Então o Novo Testamento começa com Deus fora do templo. Deus está no deserto. Mas, para piorar a situação, o Novo Testamento termina com Deus fora da igreja. Porque nós temos uma das cartas de Apocalipse,
quando está escrito o seguinte, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. O Novo Testamento começa e termina com Deus fora da igreja. A história de Israel é uma história de degradação espiritual, mas de grande força ritualística. Por isso, Jesus chega numa época, cuidadosamente preparada por Deus, como Deus completa tudo, todo o tempo, para que o Messias pudesse vir. Então, é curioso ver isso, porque eles esperavam o Messias, mas quando o Messias vem, eles não o reconhecem, não o aceitam, questionam a sua identidade. Quase como se eles não precisassem de um Messias, de um Salvador. Aliás, essa frase, ela foi dita pela personagem Lois Lane no filme Superman Retorno. Superman passa um tempo fora, viajando de férias, sei lá onde ele estava, e de repente ele aparece. E aí ela fala com ele assim, o mundo não precisa de um Salvador. Não precisa de um Salvador. Sinceramente, gente, essa é uma frase dos nossos dias. As pessoas se garantem, no que se garantem, não precisam de um Salvador. Mas o engraçado é que nessa conversinha, Superman fala com ela assim, Lois, eu ouço tudo, escuto tudo. E apesar de você ter dito que o mundo não precisa de um Salvador, eu ouço as pessoas todos os dias pedindo por um. O nosso mundo pode nem saber que precisa de um Salvador. Ou podem até dizer que não querem um Salvador, que não precisam. Mas clamam por um todos os dias. Para que ele possa restaurar a sorte, mudar a história, mudar suas histórias de vida. Quando Jesus era necessário, naqueles dias. Quando Jesus é necessário, hoje. Eu quero apenas estabelecer a relação necessária para nós. A nossa intimidade com uma pessoa aumenta, cresce à medida que vamos conhecendo, não é? Uma pessoa mais e mais, não é verdade? Vai conhecendo, acontece, a gente vê isso, casais, não é? A gente conversa, a gente fala, às vezes a pessoa só olha, né? Não precisa nem me falar, o presbítero Ronaldo é que sempre fala isso, né? Ele fala assim, olha, a Nilene não precisa nem me falar, ela olha para mim, Jailson também não precisa nem falar, mas fala. Mas não precisamos de falar, Eliane não precisa de falar, ela olha para mim, se ela bater o pé, então já era, eu saio correndo mesmo. Hoje foi engraçado, estava rindo de mim ali no pátio ali, que a Eliane virou o carro e falou assim, vamos? Eu falei assim, aí pastor, enquadrou, hein? Eu falei, eu estou indo já, filho. Sei o que vem, sei de onde vem. A intimidade possibilita isso. A nossa intimidade com uma pessoa cresce à medida que a conhecemos melhor, à medida que ela vai fazendo com que a identidade dela fique natural para nós. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente partir para o final do sermão. Quem é Jesus para você? Essa pergunta ela é extremamente importante, porque dependendo da nossa resposta, a nossa relação com ele vai ser assim ou assado. Exemplos. Se Jesus for para nós um amigo que veio dos céus, né, um amigo que veio do céu, a gente vai querer o que nessa relação? Que Jesus nos ouça, que ele compartilhe das nossas ideias, que ele vá com a gente onde a gente for, que ele não brigue com a gente, como os amigos fazem. Se Jesus for para nós aquele que veio para fazer milagres, cheio de poder, nós vamos atrás de Jesus só para tocar nas vestes. E está tudo resolvido.
Então quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Para Mateus, segundo nós lemos nesse único versículo, para Mateus, curioso isso, Jesus é filho de Davi. O que isso importa? Primeiro, Davi foi o segundo rei de Israel, o grande rei de Israel. Nenhum outro rei deixou saudade, só Davi. Então, se Jesus é filho de Davi, significa que Jesus é filho de rei. E filho de rei é aquele que um dia vai reinar. Tem direito ao reino, tem direito ao trono, tem direito a assumir esse lugar. A possibilidade dele ser rei deixa de ser uma possibilidade, passando a ser algo real. Fato. Então é isso que Mateus está dizendo aqui. Só olha, ele é filho de Davi. Quem foi Davi? O rei de Israel, o grande rei de Israel. Então ele pode ser rei. É verdade. Se ele é rei, a vontade do rei vai ter de ser satisfeita. Todo mundo num reino onde acontece realmente uma monarquia vive pela vontade do rei. Então o rei determina o seguinte: olha gente, eu resolvi fazer guerra ali com o povo ali, vizinho ali, porque eles invadiram o nosso território lá, e a gente começa a guerra já semana que vem. Vocês podem parar tudo que vocês estão fazendo aí nos trabalhos de vocês, passam lá nos quartéis, peguem as armas e vão para a guerra. É assim que funciona. O rei determina, o rei manda, o rei escolhe, e ai daquele que não fizer e não satisfazer a vontade do rei. Então Jesus é rei. Mas Mateus nos fala outra coisa sobre a identidade de Jesus. Mateus nos diz aí que Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Isso nos leva lá para Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Um texto muito conhecido. A parte B do versículo, finalzinho do versículo. A parte B do versículo diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas é importante que a gente grave isso daqui. Eu disse que isso é extremamente importante para a nossa relação com Deus, ou com Jesus. Quem é Jesus para você? Se a gente entender que Jesus é rei, qual deve ser a nossa relação com Ele? Eu queria fazer algo diferente hoje. Eu quero convidar vocês para a gente cantar uma canção agora que fala um pouco sobre isso. Para você descansar, você pode ficar de pé para a gente cantar juntos? Eu quero que você pense com a gente nessa letra, pense nessa canção, que ela vai nos ajudar. Jesus é filho de Davi, filho de rei. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares,
justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome. Nos entregamos a ti, toma teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és, e toda boca que está aqui dentro confessa quem é. Tu és Senhor e governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado está pra sempre reinará, prostrados aos teus pés. Erga o nome dele, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Pode sentar. Tem uma parte dessa canção que diz: toma o teu lugar. Eu acredito que o autor da canção estava pensando, não necessariamente em Jesus tomar conta do lugar dele na igreja, mas das nossas vidas. Que ele tome o lugar de rei nas nossas vidas. Mas
para Mateus, como eu disse, Mateus disse que ele é filho de Abraão, e nós vimos lá em Gênesis capítulo 12, Abraão surge na história do povo de Deus como aquele que seria o instrumento de Deus para abençoar o seu povo. O Abraão também, ele marca a história de um novo ciclo, porque o capítulo 11 de Gênesis, nós temos a Torre de Babel. E o que é a Torre de Babel? Esse povo querendo fazer cada um a vida do seu jeito. Deus fala, olha, vocês precisam de multiplicar e povoar a terra. E o povo lá em Gênesis 11 fala assim, não, vamos ficar juntinho aqui, a gente constrói uma cidade, uma torre alta, a gente fica só aqui. Deus manda o povo se espalhar e o povo, não, vamos ficar. Ou seja, Abraão, ele é pós esse povo. E Deus faz o seguinte, Deus fala assim, olha, Abraão, você vai para a terra que eu vou te mostrar, vou fazer uma nação a partir de você e um novo povo vai surgir. E eu vou te abençoar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Curiosamente, quando Deus fala sobre Davi, ou fala com Davi, falando com ele, olha Davi, vai ter descendência no teu povo, tá bom? Vai continuar a tua descendência lá. Mas o reino do seu sucessor será eterno. Então, juntando essa ideia do rei eterno com Abraão, que agora não é mais o Abraão do Antigo Testamento, mas ele é filho desse Abraão, ele é descendente deste Abraão. Aquele que no Antigo Testamento foi o canal da bênção de Deus para a formação de um novo povo, agora vem Jesus. Segundo Mateus, o instrumento de Deus para abençoar um novo povo, para trazer salvação, para trazer graça, para trazer libertação, mas acima de tudo, para que esse Israel novo que fosse surgir, pudesse convergir para Deus. É aí que entra Jesus, o filho de Abraão. Ele tem a ver com esse Abraão do capítulo 12 de Gênesis, mas ele é bênção para todos os povos, assim como Abraão foi. Tem a ver com as promessas de Deus para com não somente os israelitas, mas com esse novo Israel que surge. Tem a ver com a salvação. Mateus fala de salvação, fala desse Abraão de uma forma universal. Vai além desse Abraão contido no tempo e no espaço. Tem a ver com a formação de um novo povo. Nós, um novo povo. Um Abraão abençoador. Jesus é filho de Davi, é descendência de Davi, rei. Mas Jesus é filho de Abraão, o abençoador do seu povo. Você pode ficar sentado se você quiser, mas nós vamos cantar uma outra canção para falar sobre isso. Esse filho de Abraão que traz a bênção, que estende a bênção de Deus sobre um novo povo, nós. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, a fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua
queres aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, a fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Sei tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Quem é Jesus para você? Esse Jesus que é descendência de Abraão, descendência de Davi, na verdade, ele é melhor do que Abraão, melhor do que Davi. Deixa eu completar a história.